Na carta de 2 aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, diz: o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Uma senhora uma vez foi procurar um pastor para pedir orientação porque ela havia saído com outros homens por estar tendo problemas no seu casamento. Ela disse ao pastor que havia tido casos com outros homens. Pois é, parece que as palavras mudaram um pouco o seu significado de um tempo para cá. Hoje em dia não falamos mais que cometemos pecado. Falamos que tivemos um caso, um deslize, um problema. Muitos dão outros nomes aos pecados porque é mais fácil chamá-los de problemas ou erros, porque assim não vão precisar tomar nenhuma atitude para consertar e nenhuma providência será requerida. Afinal, se alguém tem um problema, os outros até sentirão pena dessa pessoa. Vão procurar ajuda de um médico, um psicólogo e pronto, está tudo resolvido. Mas se já o tratarmos como pecado, será necessário arrepender. Vai ser necessário abandonar. Entretanto, de uma forma ou de outra, o pecado é a causa dos nossos problemas. Portanto, a solução para eles passa pela eliminação do pecado. E isso só pode ser feito por Deus, que é o único a quem o pecado ofende. Foi por esse motivo que Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados e propiciar uma solução de verdade para eles. Por isso, Jesus é chamado de Salvador. E o apóstolo Paulo mostra na leitura de hoje, no versículo em destaque, que uma vida com Deus não admite nenhuma associação com o pecado. Portanto, vamos deixar de enfeitar os pecados que cometemos? Vamos identificá-los, reconhecendo que se trata de uma transgressão dos mandamentos de Deus, não apenas um erro, um deslize, um problema ou um caso. O caminho é a confissão e abandono do pecado. A Bíblia diz que quem esconde os seus pecados nunca prosperará, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Está lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. É bom lembrar que não se trata apenas de imoralidade sexual, mas também de desonestidade, avareza, abuso, agressividade, idolatria e tantos outros. Estou apenas citando alguns. Se você tiver cometido ou praticado alguns desses ou outros pecados, se arrependa, confesse-os a Deus, abandone-os definitivamente e volte a ter paz em sua vida. Porque afinal, se nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, Deus nos purificará. Não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com este tal de pecado. O pecado não dói. O pecado não dói. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com este tal de pecado. O pecado não dói. Se o pecado doesse, muitos não pecariam, preferiam a Deus, assim seria melhor. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. O pecado não dói, não dói.
é uma lepra que o mundo contaminou. Outro cuidado é pouco, não seja um infrator. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó.